sei de onde eu vim, e pra lá vou voltar, por mais que tem. Segurança. Em 2026, sua nota fiscal eletrônica vai virar de cabeça para baixo. Se você é do Banco Real ou Presbítero, atenção máxima. Não adianta dar aquela olhada. Fala amigo, fala amiga. Boa quarta-feira para você e para sua família. Parece que a polícia lá de São Paulo acabou de prender um dos suspeitos de estar envolvido no assassinato do delegado, que era secretário aí de planejamento lá de Praia Grande, né? E aí o cara vai falar tudo, né? Quem são os assassinos, quem são os mandantes da morte do delegado lá em São Paulo, do ex-delegado, né, da Polícia de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, e aposentado já, secretário que foi enterrado ontem, né? Uma consternação geral. Cuiabá, 17 de setembro, agora são 7h47 que a gente está gravando aqui o Notícias do Dia de hoje. Nesta quarta-feira, está fazendo aqui 22 graus aqui em Cuiabá agora. A maioria do tempo hoje será nublado. A máxima será hoje de 37 graus, a mínima de 22 graus, tá? Então, Cuiabá realmente vai ter um dia quente hoje, né? Aliás, a máxima vai ser de 36 graus. Isso, 36 graus hoje e a mínima 22, né? Hoje vai ser um dia... aliás, a máxima é 37, tá? 37 graus. E a mínima 22. 15% de umidade. Sensação térmica de 25 nesse momento. Vento de 4 km por hora. Umidade 86%. Então, temos que ter bastante hidratação hoje, né? Falando nisso, eu esqueci de trazer a minha bebida. Eu vou ali buscar, volto já, tá bom? Volto já. Pronto, tá aí a bebida. Trouxe. Aqui, gente, só tá eu aqui, entendeu? Não tem ninguém atrás das câmeras, só tá eu sozinho no estúdio aqui, tá? Então aqui é uma equipe. Uma equipe de um, né? É uma equipe de um. Então, eu tava falando aqui agora há pouco que a polícia lá de São Paulo conseguiu pegar o suspeito, né, da morte. Isso. Conseguiu pegar o suspeito da morte, um dos atiradores lá. Quando você vê as cenas do cara atropelando, perseguindo o delegado, ele tinha acabado de sair do serviço dele, gente. Era mais ou menos 18 horas, quase, né? Lá em São Paulo, no último dia que ele foi baleado. E quando o carro do delegado passou, os caras estavam esperando do outro lado da rua, né? Quando o carro do delegado passou, já começaram a atirar. Então provavelmente o delegado continuou dirigindo por uns 600 metros mais ou menos, ali da prefeitura de onde ele saíra, né? Da secretaria onde ele saíra, ele já estava baleado. Por isso que ele tenta sair assim, aí bate no ônibus, aí o carro dele tomba, né? Fica entre dois ônibus, os caras descem os assassinos, né? Os covardes assassinos descem do carro, vão com as armas em punho, dois vão lá, acabam de eliminar o delegado, depois eles voltam novamente pro carro e fogem, né? Covardes, né? Bandidos covardes, assassinos, são assassinos contratados, covardes, porque esse tipo de gente não é homem de verdade, né? A ponto de fazer uma covardia dessa, realmente não é homem. Ele pode ser homem, né, com membro masculino, tudo mais, tal, mas o caráter não é um caráter de homem, né?
Na verdade são monstros. São monstros que são capazes de matar um outro ser humano por dinheiro. Por dinheiro, né? Simplesmente por dinheiro. Então são um tipo de seres que não deveriam existir. Seres que já estão com passaporte pro inferno, né? Esse tipo de criatura, com certeza, não tem o perdão divino, sabe? Porque o Espírito Santo já não atua mais na mente de uma pessoa dessa. O Espírito Santo já não atua mais numa mente de um bandido desse, né? Então, gente, é triste saber disso, mas é verdade. Um cara que vive num país cristão, onde sabe quem é Cristo, né? Quem é Deus, e faz uma barbaridade dessa, uma pessoa dessa, ela não tem amor no coração, ela não tem o Espírito Santo mais no coração, né? O Espírito Santo já não atua mais num ser humano desse, porque ele sabe o que está fazendo é pecado, é errado, é bárbaro, né? É diabólico, mas ele continua fazendo. Por que ele faz? Porque ele é do mal mesmo, entendeu? Ele não é de Deus. Uma criatura dessas já fechou pacto com os demônios, né? Com Satanás. Então, uma pessoa dessa, diretamente, ele vai o quê? Vai para o inferno, gente. Vai para o inferno, desculpa dizer, né? E você que é parente de uma pessoa assim. Mas essa pessoa vai servir de combustível para o inferno. E mesmo que ela seja presa e tudo mais, ela não vai aceitar o evangelho. E se aceitar o evangelho lá, se alguém for pregar dentro da cadeia, vai ser da boca para fora, entendeu? Vai ser da boca para fora simplesmente pelo medo de estar dentro da cadeia. Então uma pessoa dessa não tem explicação para isso. Desculpa eu dizer, eu estudei muito teologia e também psicologia humana e psique, mas uma pessoa que se coloca num serviço desse para fazer uma barbaridade dessa contra um ser humano, já entregou, já pactuou com Satanás, entendeu? E dificilmente o Espírito Santo ou Deus vai realmente fazer uma modificação na mente, no caráter dela, para ela pensar diferente, para ela ser uma conversão, entendeu? Para se tornar uma pessoa diferente. Dificilmente, quase que impossível, tá? Agora, eu não posso falar na possibilidade de Deus, né? Eu posso falar como ser humano aqui, mas na possibilidade de Deus tudo é possível, né? Se realmente a pessoa se converter de verdade mesmo, né? Se arrepender do que fez e chorar lágrimas verdadeiras, né? De arrependimento, de uma tortura própria psicológica, e realmente se arrepender e mudar de vida, e mesmo dentro da cadeia, aí talvez Cristo, né? Deus tem o perdão para ela e fazer ela esquecer de todo o mal que ela fez. Bom, hoje, dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, vai ser um dia quente. Deixa eu ligar o ar-condicionado que não está ligado, tá? Tá calor já, o dia já amanheceu quente em Cuiabá. Deixa eu tentar ligar aqui. Consegui ligar. O ar vai começar, né? Então, vai ser um dia muito caloroso hoje. Datas comemorativas. Hoje é o dia da compreensão mundial. Dia da compreensão mundial. Eu espero que esse dia ajude as pessoas que estão fazendo guerra pelo mundo afora. Não somente guerra internacional, mas guerra interna, né? Guerra aqui no Brasil, por exemplo, bandidos e tudo mais. E políticos, né? Tudo mais. Compreenda que tem que ter compreensão e parar de lutar, né? Cara, chega, eu não aguento mais essas conversinhas da esquerda, essas conversinhas da direita, entendeu? Pelo poder, simplesmente por ter o poder. Cara, isso é nojento, tá? Quem quer comandar o Brasil, quem quer ser dono do Brasil, dono dos brasileiros, sabe? Os ditadores de plantão, porque tem muita gente com espírito de ditador realmente no Brasil, né? Tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto ali no Planalto, e quanto gente que está de fora, né? Que quer pegar o poder, quer abocanhar o poder para si. Simplesmente por glória e por dinheiro, tá? Não tem amor pelos brasileiros, não tem amor pelo Brasil. Porque se realmente esses candidatos tivessem amor pelo Brasil, eles não estavam pensando só neles, né? Estavam pensando no Brasil. Esses que perseguiram e prenderam e condenaram, né? Estão se achando dono do poder. Ah, nós estamos defendendo o Estado de Direito, estamos defendendo a democracia. Mentira, você está defendendo a si próprio, por puro egoísmo, né? Perseguição. Então isso
O mundo precisa acabar com isso. Deus precisa acabar com isso. E com certeza Deus virá, o Espírito Santo virá e vai acabar com todas essas pessoas egoístas, né, que só pensam em si próprias, em suas famílias, né, no poder e na glória, né? Esses aí vão dançar feio. Orgulho, né? O orgulho vai fazer com que esses caras dancem feio, como Lúcifer vai dançar com o pai deles, né? Pai da mentira. Pessoas que mentem para chegar ao poder, pessoas que forçam provas para permanecer no poder, né? Pessoas que artimanham, fazem todo um esquema para permanecerem no poder, né? E que em nome da democracia, em nome do Estado de Direito, né? Essas pessoas vão pagar caro e em breve, né? Uma perseguição que fez ao seu próximo, ao seu semelhante, né? Porque essa pessoa não entendeu o que é o próximo e o que é o seu semelhante, né? O ser humano, o semelhante dela. Então, esses aí tá guardado também para queimar no inferno. Não tenho dúvidas do conhecimento teológico que eu tenho da Bíblia Sagrada, não tenho dúvida disso. Mas não sou eu que vai julgar, né? Quem vai julgar é Deus, né? Deus está sabendo o que está por trás de todas as coisas, né? O que está lá acontecendo nos bastidores, né? Quem está no comando de tudo, mandando dinheiro, mandando verba e tudo mais, né? Mantendo essas riquezas, essas riquezas, né? Que na verdade não são riquezas, porque tudo vai se esvair, porque tudo é uma ilusão, né? Uma ilusão. E essas pessoas vão cair do cavalo, certamente. E logo, logo a gente vai ver o resultado de tudo isso aí. Em breve nós veremos com os nossos próprios olhos o resultado de toda essa artimanha, todas essas malandragens aí que a gente está vendo hoje em dia. Hoje é o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. E também é o Dia Internacional da Música Country. Eu gosto de música country, gosto de música sertaneja. Gosto muito. E hoje é Dia Internacional da Música Country. E é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Dia Mundial da Segurança do Paciente. Então, as pessoas que lidam, né, com pacientes entendem muito bem disso aí. Bom, vamos à temperatura e indicadores financeiros, depois a gente vai à nossa meditação de hoje, tá? Vamos ao nosso momento com Deus de hoje. Bom, a temperatura e indicadores financeiros. Em Cuiabá, eu já acabei de falar, né? A mínima 24, a máxima será 37 graus hoje, tá? Cuiabá, a máxima 37, mínima 24 graus. O dólar comercial está em baixa de 0,43%, sendo que um dólar comercial hoje está custando R$ 5,29. O euro em alta de 0,37%, um euro está custando R$ 6,28. Ibovespa em alta de 0,36%, os pontos da Ibovespa 144.061 pontos. Bitcoin em alta de 0,72%, o Bitcoin está a R$ 617.984,05. IPCA em baixa de 0,11% desde agosto de 2025. A taxa Selic está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro hoje está custando R$ 634,92. Então, portanto, está em baixa, né, o ouro. Quero agradecer aí ao Roberto Vieira Filho, né, que é o redator, editor do Notícias do Dia Fishing News. Vocês podem ajudar o Roberto na chave Pix 41 99646 0100, tá? E o Conectado 7 aqui, nesse QR Code que você está vendo aqui, tá? Mira o seu celular nesse QR Code, manda ajuda aí pro Conectado 7 News, tá? Que é o nosso site aqui de notícias diárias. E também de estudo da Palavra de Deus. Mas primeiramente vamos à lição, né, da Escola Sabatina. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Vamos começar com uma oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por despertar-nos com mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares. Abençoa os nossos familiares que estão doentes. Abençoa a minha mãezinha que se recupere, que não está muito bem de saúde. Que ela tenha saúde, Senhor. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, portanto, meus familiares. Abençoa, Senhor, e cuida da minha filha que está no outro país, né? E abençoa também o meu amor que está no outro país. Conforme a tua vontade, nós te pedimos isso aí, Senhor. Não porque tenhamos algum merecimento. Dá-nos os teus méritos, porque o Senhor nos deu os teus méritos, méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor fez e faz por nós, né? Continua conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à lição de hoje, quarta-feira, 17. Deus revela a si mesmo. Então, Deus conversando com Moisés lá no monte, né? Moisés e Deus lá no monte Sinai, aqui em Êxodo capítulo 37, aliás, 34, e aí Deus revela a si mesmo. Aí Deus, o que Deus fala para Moisés, né? Aqui ele diz assim, as segundas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés, Êxodo capítulo 34, verso de 1 a 28, tá? Então o Senhor disse a Moisés, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã ao monte Sinai, e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Até o verso 28. Então o Senhor disse: Eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas, cortem os postes da deusa Aserá, porque vocês não devem adorar outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses, eles, sacrificando, alguém os convide a vocês como um dos seus sacrifícios. Também para que não ocorra que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Quebrem a festa dos pães, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu, também de todo o seu gado. O primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria que vocês podem resgatar com um cordeiro. E se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de obter
de colher vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita do fim de ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês, e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor. Como é que é? Ninguém cobiçará, tá? Quando aparecer na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue de meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa de Páscoa não deve ficar da noite para o amanhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite de sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva as palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Vejam-se as 10 promessas, o decálogo. Então ali estava a declaração de tudo o que deveria fazer o povo de Israel, as festas anuais, como que Deus queria. E Deus deixou claro para Moisés que ele ia entregar os mandamentos. Os mandamentos seriam uma regra de fé, uma regra de uma nação forte, potente, e que Deus eliminaria da terra todo aquele povo que vivia ali, que era um povo idólatra. Veja como que Deus abomina a idolatria. Preste bem atenção nas palavras do Senhor que está aqui na Bíblia Sagrada. Deus abomina a idolatria. E o mundo hoje está sendo levado para a idolatria, para adorar criaturas. Esse dia o Papa nomeou mais um santo menino de 15 anos para o povo adorar. A idolatria está embutida no coração da raça humana. As pessoas adoram Maria, as pessoas adoram Benedito, adoram João, adoram toda criatura, adoram um monte de coisa, adoram o celular, adoram o dinheiro, adoram o carro, adoram a família, adoram não sei o que, e esquece de adorar a Deus. E o primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. E Deus vai punir com a destruição quem for idólatra. Idólatra. O que Deus abomina mais do que tudo está no decálogo, está nos mandamentos de Deus. Eu não estou mentindo para vocês. Eu estou falando a verdade, o que li na palavra de Deus. É a idolatria. As pessoas esqueceram e esquecem de adorar a Deus para adorar criaturas, para adorar coisas, para adorar dinheiro, para adorar um monte de coisas, e não adoram a Deus. Quem não é adorador de Deus não entrará na cidade santa, não entrará no céu, não entrará na glória de Deus. Entendam isso. O que Deus quer do ser humano é que o ser humano o adore, porque somente Ele é Deus, somente Ele é o Criador. O Criador. E Ele deixou isso bem claro na sua palavra. Ele deixou isso bem claro na sua palavra. E se você continuar idolatrando outras coisas que não seja Deus, meu amigo, sinto lhe dizer, mas você irá queimar no fogo do inferno. Minha amiga, meu amigo, eu sinto lhe dizer, mas você queimará no fogo do inferno se você não for adorador de Deus. E se prostrar somente diante de Deus. Não diante de homens, não diante de tradições humanas, não diante de história de religiões, de igrejas, não sei o que, pastores, líderes. Não, não, não e não. Adore só a Deus. Para de ficar adorando diante de imagens de escultura feita pela mão de homens. Para de ficar adorando criaturas, adorando pessoas da família, adorando marido, adorando esposa, adorando, sei lá, celular, rede social, sei lá o que você adora. Mas para com isso. Porque se você gasta tempo adorando essas coisas, você está completamente perdido, mesmo que esteja dentro de igrejas. Mesmo que esteja dentro de igrejas. Porque Deus procura para Ele adoradores, de verdade.
que o ame de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, e respeitar e honrar e amar o próximo, o semelhante, como a si mesmo. Essa é a lei áurea das 10 palavras, o decálogo, das 10 promessas que Deus deu ao mundo através de Moisés, desde aquele tempo até então. Compreenda isso, pelo amor de Deus. Quando você compreender isso e vivenciar isso na sua vida, realmente vai fazer diferença para você. Tudo que vem da palavra de Deus, do Evangelho, fará diferença e prosperará você. Mas vamos ao assunto, continuando a lição aqui, né? Moisés teve que levar consigo 2 tábuas de pedra, como as primeiras que ele havia quebrado. Ele estava indo a se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Os seguintes textos descrevem as outras 6 vezes que ele subiu ao monte. Aí tem vários textos bíblicos aqui que falam isso aí, sobre os lugares, outras 6 vezes que Moisés esteve com Deus no monte. Moisés começou a subida bem cedo pela manhã. O líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. A beleza do caráter divino é uma impressionante revelação que ele faz de si mesmo. Êxodo 34, 6 e 7 é uma das descrições mais importantes de quem Deus é. Essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. A proclamação feita pelo Senhor nessa passagem é, por assim dizer, o João 3,16 do Antigo Testamento, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outros importantes textos, autores bíblicos aplicam, repetem ou desenvolvem essa proclamação do Deus vivo, pois o seu caráter deve ser corretamente compreendido. Quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, ele prostrou-se e adorou o Senhor. Quando obtemos vislumbres do amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade e justiça de Deus, também somos atraídos por ele. É somente quando vemos e admiramos suas qualidades excepcionais que começamos a amá-lo. Um amor que leva ao desejo de servi-lo e obedecer-lhe, porque ele nos ama. Nós o amamos em resposta ao seu amor. 1 João 4:19. Nessa revelação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor de seu povo e o conduziria até e os conduziria à terra prometida. Ele renovou a aliança com ele, prometendo que outras nações viriam sua majestade e sua obra impressionante. Faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Contudo, os israelitas precisavam obedecer a Deus e seguir 10 condições bastante claras para garantir sua prosperidade. Então Deus pediu a Moisés que escrevesse o conteúdo dessa aliança, que já havia sido violada, né? Bem, essa foi a lição de hoje, tá ok? Espero que você entenda, que você compreenda isso que eu falei. Espero que isso esteja embutido dentro do seu coração, da sua mente, e que esse aprendizado seja para o resto da sua vida, ok? Das nossas vidas, né? Depois eu leio a meditação no final, tá bem? Vamos às notícias nacionais. Governo teme impacto em obras bilionárias por julgamento no Tribunal de Contas da União, o TCU. Uso de contas vinculadas pelo MRS, logística, será avaliado pelo TCU. Governo alega que decisão desfavorável pode prejudicar projetos em ferrovias, rodovias, telefonia e energia elétrica. É verdade isso aí, né? Posse dos novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e Agência Nacional de Mineração, ANM, é oficializada em cerimônia no Ministério de Minas e Energia, MME, Ministério de Minas e Energia. Gentil Nogueira e Willamy Frota são os 2 novos diretores da ANEEL
e José Fernando Gomes, o novo diretor da ANM, Agência Nacional de Mineração. A CPMI investiga ligações políticas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e cogita delação premiada para suspeitos. Antunes seria ouvido na segunda-feira, dia 15, pelo colegiado, mas ele cancelou o comparecimento pela manhã após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizar sua ausência com um habeas corpus. Na sessão desta terça-feira da CPMI, parlamentares da oposição protestaram contra a decisão. O que o André Mendonça está fazendo, hein? André Mendonça está louco, enlouqueceu esse juiz do Supremo, né? Pois é esses nossos juízes que nós temos lá no Supremo Tribunal Federal, né? Plenário da Câmara dos Deputados aprova em 2 turnos a PEC, proposta de emenda à Constituição da blindagem, que amplia as proteções legais de parlamentares. O texto dificulta a prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. Proposta recebeu 353 votos favoráveis e 134 contrários no primeiro turno. Já na segunda rodada foram 344 a favor e 133 contra. Bolsonaro passa mal. Bolsonaro diz que está passando mal, ele passou mal e é levado às pressas para o hospital em Brasília. A condição delicada de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro levou mais uma vez a buscar atendimento médico de emergência em Brasília nesta terça-feira, dia 17. Bolsonaro já havia estado no hospital no domingo, dia 14, para um procedimento de retirada de lesões na pele. Cara, imagina tudo que Bolsonaro está passando e a família dele está passando, com toda essa perseguição do STF, principalmente do Alexandre de Moraes contra ele. Imagina que aquela criancinha que ele tem, que é uma menininha, né, uma menina, uma criança, deve estar passando na escola, nos lugares. Imagina o que a esposa está passando, que os filhos, que um filho que está exilado nos Estados Unidos está passando. Imagina que tudo que a família Bolsonaro está passando. Imagina tudo que a direita está passando. Imagina que todo brasileiro que está miserável, que está passando fome na rua, que está sem condições de se levantar, está passando. Imagina a alta carga tributária que esse governo impôs a esse país. Imagina o que o empresário brasileiro está passando. Imagina o que o trabalhador de CLT no Brasil está passando. Imagina o trabalhador que está pensando que o salário mínimo vai aumentar só ano que vem e vai aumentar só R$100. Está passando. Imagina que o pai e a mãe de família está passando nesse atual governo de incompetentes, de gente ruim, de gente do mal que está no governo em Brasília. Imagina o que o brasileiro está passando na mão desses déspotas. Vamos lá. Bolsonaro passa mal, já falei. STF autoriza Débora do Batom a cumprir pena em prisão domiciliar. Cabeleireira que virou, nem deveria ser condenada por nada, só porque escreveu com batom num monumento, né? Certo que não deveria fazer isso num monumento, mas devia ter recebido uma advertência, né? Porque ela não fez nenhum crime grave, na verdade, nenhum crime grave, né? E é uma mãe de família. A Débora do Batom jamais deveria ser presa, como jamais deveriam ser presos aquelas pessoas que estão lá presas. Que maldade é essa, Alexandre de Moraes? Que maldade é essa, Supremo Tribunal Federal? Vocês estão fazendo mal voluntariamente. E o mal, esse mal que vocês estão fazendo a essas pessoas, virá contra vocês. Vocês vão pagar na carne, ainda em vida, todo esse malefício, essa malignidade que vocês estão fazendo contra esses brasileiros. Contra o Brasil. Vocês vão pagar isso na carne. Deus lá do céu está vendo tudo. E o Espírito Santo que está aqui conosco na terra está sabendo de tintim por tintim. A morte do Clesão não será esquecida por Deus. E vocês vão pagar na carne toda essa malignidade que vocês fizeram contra o Brasil e os brasileiros. STF autoriza Débora do Batom a cumprir pena em prisão domiciliar. Cabeleireira, que virou símbolo da luta pela anistia, já cumpria a pena em casa. Decisão determina uso de tornozeleira eletrônica e restrições à comunicação em redes sociais. Absurdo, STF.
Vocês deveriam apagar isso, sabe? Voltar atrás, reconhecer os erros e anistiar todas essas pessoas aí. Todas, anistiar. Porque, afinal de contas, tudo que estava naquele palácio lá, e que não era a responsabilidade da direita, era a responsabilidade da esquerda, porque vocês já estavam no poder. Então era a garantia de vocês que estavam no poder. Lula, você já estava no poder. Você já era presidente da República. Era ter mandado o exército cercar tudo aquilo lá e não deixar nenhum cidadão entrar nos palácios. Nenhum. A polícia de Brasília e também o exército brasileiro. Ninguém deveria entrar nos palácios ali. Vocês não deveriam ter deixado essa baderna que aconteceu no Brasil. Ali foi uma baderna. Assim como vocês não deveriam deixar entrar membros do MST, né? Membros do MST entrar em nenhum palácio que é público, como foi no passado, como aconteceu no passado. Ou invadir qualquer propriedade privada. Nenhum membro do MST tem direito de invadir uma propriedade privada e fazer as barbaridades que o MST já fez na história desse Brasil, desse país. Amando de partidos que são partidos políticos que são verdadeiras organizações criminosas. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, esse aí vai queimar feio, cara. Tenho dó da alma dessa criatura. Nega pedido da defesa do tenente-coronel Mauro Cid para retirar a tornozeleira eletrônica, reaver passaporte e bens apreendidos pela Polícia Federal, emitir declarações do cumprimento de pena total do militar. De acordo com o ministro, os temas só serão avaliados após o trânsito em julgado da ação contra Cid. Ou seja, quando acabarem as possibilidades de recurso e for iniciada a execução penal. Ai, cara, não quero estar na sua pele, Alexandre de Moraes. Não quero estar na sua pele. Você vai pagar caro por todas essas maldades. E o Mauro Cid também, que fez todo aquele papelão, né, de entregar todo mundo, de falar barbaridades, de ser induzido para falar todas as barbaridades que falou. Esse Mauro Cid é um pobre coitado. Tenho dó desse militar, né? O Judas Iscariotes, ou sei lá o que esse cara é, mas para mim é um pobre coitado, tá bom? Desculpa, mas é o que eu penso, tá bom? Procuradoria-Geral da República, PGR, pede condenação de 9 militares por tentativa de golpe e absolvição de um acusado. Segundo a PGR, o Núcleo 3, que reunia os militares e ex-militares responsáveis pela parte mais coercitiva e operacional que planejou a suposta tentativa de golpe no Estado. Não teve golpe coisa nenhuma. Uma palhaçada que vive a política brasileira, sabe? Uma palhaçada. Que Deus me livre, né? Com essa gente cheia de imaginação na cabeça. Palhaçada, um Brasil de palhaços. Palhaços que se ocupam, se lugubretam do poder para fazer palhaçadas. Tudo por causa de dinheiro, poder, e glória, e honra, e orgulho. Polícia Federal deflagra a operação contra tráfico interestadual de drogas em rodovia, em Rondônia, em Rondônia. Foram cumpridas 3 mandatos de busca e apreensão na cidade de Porto Velho por decisão da Vara das Garantias da Justiça Estadual. Polícia Federal e Forças de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em cooperação com a Ameripol e Polícia Boliviana, fazem operação contra crimes transfronteiriços. Acervo 2 ocorre em Mato Grosso do Sul. Esse é o nome da operação, tá? Acervo 2. Polícia Federal apreende apreende armas, passaportes e prende 3 pessoas no aeroporto em Guarulhos. Prisões foram por tráfico internacional de drogas e em cumprimento a mandados judiciais. Cara, as pessoas ainda acreditam, essas mulas ainda acreditam que elas vão passar incólumes e não serão pegas nos aeroportos, transportando drogas. Será que essas pessoas, o que tem na cabeça, no lugar do cérebro dessas pessoas que se põem a esse serviço para ganhar umas migalhas de dinheiro? No lugar do cérebro deve ter titica de galinha. Titica de galinha.
no lugar do cérebro. Porque não funciona a cabeça de uma pessoa dessa, que se coloca como mula para levar drogas. No lugar do cérebro ela tem titica de galinha. Vamos lá. Cartão do SUS. Ah, tá aqui, ó. É a notícia lá do cara que foi preso, né? Hoje de manhã. Segundo suspeito de executar ex-delegado, é identificado pela Polícia de São Paulo. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Deriti, professor Deriti, né? Guilherme Deriti, afirma que prisão temporária foi solicitada. Agora vem o que interessa a você e a mim, a todos nós, sobre o cartão do SUS. Presta atenção quem tem o cartão do SUS. Cartão do SUS será unificado com dados do CPF do usuário. O novo Cartão Nacional de Saúde, o CNS, a partir de agora, passa a exibir nome e CPF no lugar do antigo número. A mudança foi anunciada nesta terça-feira, dia 16, pelos Ministérios da Saúde e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI. Pacientes com CPF ainda continuam sendo atendidos pelo sistema. Simples, né? É só eliminar toda essa documentação, todo em cartão de SUS, não sei o que. Cara, usa só o número do CPF, a identidade da pessoa. Ela é brasileira, tem um CPF, tal. Pronto! É só um documento único para você provar que existe e que é brasileiro, que é atendido. Ou não é brasileiro, mas já está dentro do Brasil. É só o CPF. Para de toda essa documentação, todos esses números, todas essas coisas loucas que inventaram. Desburocratize. Isso é desburocratizar. Né? Tá certíssimo. Então, pelo CPF, você será atendido. Né? Você já paga caro pela sua saúde, em tudo que você paga, um imposto embutido. Você já pagou por tudo que você é atendido hoje na saúde. Você está pagando. Né? Então, é direito seu, é direito nosso. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e a financiadora de estudos e projetos, o FINEP, selecionam 88 projetos para novos centros de pesquisas. Total de investimentos chega a 10 bilhões. Meu povo. BNDES está aí, né? Ajudando quem precisa realmente. Comitê de Política Monetária, o Copom, inicia reunião para definir taxa básica de juros. Em meio às advertências do ambiente externo, a expectativa é de que a Selic se mantenha em 15% ao ano. Eu já falei aqui da Selic, da taxa Selic. Gente, tem que ter bastante estudos aí de economia, né? Os melhores economistas do Brasil devem estar envolvidos nisso, né? Para que não onere mais o trabalhador, o empresário brasileiro, né? Então, pelo amor de Deus, alguém comanda esse país na economia, porque tá assim, a sangria desatada, né? Tem que ter gente competente na segurança econômica do Brasil, porque a gente já tá no rodo. Imagina a gente ser levado, né, ralo abaixo. Últimos dias do inverno podem ter calor de até 42 graus no Brasil. 42 graus. Aqui em Cuiabá nós estamos acostumados a 50 graus, meu irmãozinho. Temperaturas sobem ao longo da semana, mas frente fria deve trazer alívio no início da primavera. O clima permanece ameno em grande parte do Brasil, com previsão de chuva no interior de São Paulo e em áreas do centro-oeste, o que deve amenizar a baixa umidade que atingiu níveis críticos nos últimos dias. Meu amigo, minha amiga, ontem, terça-feira, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena 2.915. Ninguém acertou, né? Os números sorteados, o prêmio daria 33 milhões, uma grana boa, né?
Agora divida 33 milhões por 212 milhões de brasileiros. Conta cada um receberia. Lembra daquela mega sena de 600 milhões que existia? É a mega sena do milhão, não sei o que, 600 milhões. Imagina se dividisse em dinheiro para 212 milhões de brasileiros. O governo pegasse esse dinheiro e distribuísse, desse para 212 milhões de brasileiros. Imagina se fizesse isso. Cara, estaria resolvido a situação precária de dívidas do brasileiro. Você sabe que mais de 70%, acho que mais de 40%, quase 50% dos brasileiros estão endividados. Aliás, muito mais que isso, se você fazer um cálculo bem exato mesmo, né? Você sabia que a maioria dos brasileiros estão endividados, estão com seu nome no SPC Serasa? Você sabia que a economia do Brasil está assim, ó? Não está assim. Está assim, ó. E que a maioria do povo brasileiro está endividado mesmo. Entendeu? Imagina se a Mega Sena, ajudasse, e esse dinheiro aqui arrecadado pela Mega Sena fosse distribuído entre os brasileiros, os CPFs brasileiros. Lógico que tem gente que ia pegar todo o dinheiro e gastar tudo com cachaça, né, cachaceiro? Eu sei que o cachaceiro ia gastar tudo com cachaça, né? Porque não tem juízo mesmo, é um louco, né? Mas se pegasse por famílias, né? Famílias que trabalham, que tem um pai, uma mãe, ou alguém que cuida, né? Daquela família, um vô, uma avó, um tio, uma tia, ou alguém responsável, e fosse distribuído entre as famílias brasileiras, pegasse essa grana toda e ajudasse, né? Quão bom seria, não é verdade? Se isso acontecesse, não é verdade? Tô certo ou tô errado, Santinha? Né? Vamos lá. Os números sorteados ontem foram os números 10, 11, 15, 38, 52 e 60. 10, 11, 15, 38, 52 e 60. Eu não acertaria, porque só um desses números aí eu colocaria. O resto não acertaria mesmo, né? Então ficou o quê? Acumulado novamente. Então o próximo sorteio será realizado na quinta-feira, amanhã, portanto, né? Dia 18, ok? Ciência e tecnologia. Cientistas descobrem evidência mais antiga conhecida de mumificação humana. Caçadores-coletores em partes da Ásia Antiga preparavam seus mortos para o enterro por meio da defumação. Há até 14 mil anos. Eu contesto muito essas datas, mas tudo bem. Resultando da evidência mais antiga conhecida de mumificação humana, segundo uma nova análise de dezenas de sepultamentos. 7 em cada 10 alunos do ensino médio usam inteligência artificial, a IA, generativa em pesquisas. Apenas 32% receberam orientação na escola sobre o uso dessa tecnologia. Os alunos hoje estão fazendo pela IA, né, ChatGPT e tudo mais, e outros aplicativos que existem de IA, para fazerem seus trabalhos escolares, né? Supercomputador e laboratório de inteligência artificial, IA, são inaugurados na Universidade de Brasília, a UNB. Equipamento do Laboratório Multiusuário Institucional de Inteligência Artificial e Supercomputação é capaz de realizar mais de 1 quadrilhão de operações por segundo. Ave Maria. Vamos lá. Esportes. Taça Libertadores, quartas de final, jogo 1. O Vale Sarsfield da Argentina perdeu em casa para o Racing Club. Racing, né? O Racing Clube, também da Argentina. Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo 1. A Sula. O Lanús perdeu em casa, o Lanús da Argentina, para o Fluminense. Aliás, o Lanús venceu o Fluminense. Sério, gente? No finalzinho do jogo, o Lanús foi lá e fez 1-0 no Fluminense. Então, o Lanús em casa venceu o Fluminense, né? De tanto atacar, conseguiu fazer o golzinho, o Lanús. Eu estava assistindo uma partida ontem pelo SBT, e aí não aguentei de sono, fui dormir, então não vi esse gol. Ele deve ter acontecido nos momentos finais do jogo, né? No segundo tempo, tá? O Fluminense agora em casa, agora vai ter que correr atrás desse prejuízo aí, né? Campeonato Brasileiro Série B.
26ª rodada. O Cuiabá tem que vencer todos os jogos agora, hein? Ô, jogadores do Cuiabá, não pode mais perder nem empatar não, meu amigo. É só ganhar, 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 ganhar agora. Vencer, vencer. Se quiser voltar para a primeira divisão, vai ter que vencer, 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 né? É isso aí. É Série B, 26ª rodada, o Atlético de Goiânia, o Atlético de Goiânia, de Goiás, né? Venceu em casa o Avaí por 2-1. E a Chapecoense perdeu em casa para o Atlético Paranaense. A Chapecoense perdeu de 3-2 para o Atlético Paranaense. Ixi, Chapecoense perdendo em casa. Eu achava que isso é meio impossível, mas aconteceu, né? Torcedores invadem o CT do Inter para protestar contra jogadores em semana de Grenal. Tá, torcedor fanático gaúcho. Cerca de 17 integrantes da uniformizada camisa 12 entraram no centro de treinamento, mas não tiveram acesso ao gramado. De Alessandro e o vice de futebol José Olavo Bissol foram conversar com os manifestantes. Brasileiros ficam fora da decisão dos 110 metros com barreiras no Mundial de Atletismo. Tiago Ornelas e Eduardo de Deus pararam na semifinal dos 110 metros com barreiras. Outros brasileiros também não se classificaram nos 800 metros e no salto triplo. Esse negócio de tapar, preocupando-se com o visual, né? Colocou um visual lá até diferenciado, né? Com dreads, não sei o quê. Tá se preocupando com o visual, em vez de se preocupar com o desempenho na corrida, né? Corrida com manhã. É o resultado. Esse negócio de ficar muito vaidoso e orgulhoso e se achar o cara, dá nisso, desclassificados. Né? Vamos nos dedicar mais ao esporte? Esquece um pouquinho o visual. É importante ter um visual bonito? É importante, mas o mais importante é vencer, né? E ganhou muito para isso, né? Foi para lá, o Brasil investiu, então fica meio que decepcionante aí o resultado. Meio que não, foi, né? Decepcionante o resultado. Vamos às notícias internacionais. Notícias internacionais. Vídeo mostra ataque com drone da Rússia contra a universidade na Ucrânia. O que um drone russo quer atingir a universidade na Ucrânia? Cara, é guerra, mas a guerra, o Putin, generais russos, tem que ser entre soldados e soldados. Na guerra, tá? Não tem nada que atingir civis. Isso é crime. Crime de guerra. Esses caras vão pagar caro, porque o Tribunal Internacional vai pegar um por um desses caras que estão mandando jogar drone com bombas em universidade. Para. Cara, isso passou do absurdo. Isso é loucura. Os caras enlouqueceu de vez. O mundo está enlouquecido. A verdade é essa aí. Então, a Rússia e Belarus ensaiam o lançamento de armas nucleares em exercício militar. De acordo com a mídia estatal, o chefe de gabinete de Belarus afirmou que os exercícios também contam com um míssil hipersônico Oreshnik da Rússia, que foi testado no ano passado na guerra com a Ucrânia. Odeio esses caras que fazem essas coisas. Desculpa aí, Deus. Mas é tanta injustiça. Guerra é tudo de mal, é tudo de ruim. Injustiça por cima de injustiça. Lixo para cima de lixo. Tá? Para mim, esses mísseis, essas coisas todas que eles fizeram, custando dinheiro, vidas humanas, esse lixo é lixo. Para mim, tudo isso aí é lixo. Armas nucleares, mísseis, drones para objetivo de guerra e tudo mais. É lixo. É o pior que a sociedade humana, o ser humano pode produzir, tá? É o pior do ser humano. O ser humano, às vezes, não é gente. São monstros. Direita nacionalista se consolida como força política em eleição no maior estado da Alemanha. O Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, na sigla em alemão, não foi o vencedor das eleições locais na Renânia do Norte-Westfália, o estado mais populoso do país, lá da Alemanha.
que foram realizadas no domingo, dia 14, o último, né? No dia 14 do domingo passado. Mas foi de longe a legenda com maior crescimento no pleito. Lituânia ensina crianças a pilotarem drones em meio à tensão com Rússia. Segundo a autoridade, o país está desenvolvendo a capacidade de se tornar um ouriço para o inimigo. Ensinando as crianças a ter ódios desde cedo. A humanidade vai, né, pro bem, né? Pois é, a humanidade está indo de mal a pior, infelizmente. A profecia de Paulo, né, no livro de Timóteo, sobre o mundo ir de mal a pior, está se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos. Israel rejeita acusações de genocídio em Gaza. É o que então? Né? O que está se fazendo em Gaza? Israel rejeita acusações de genocídio em Gaza, feitas por comissão da ONU. Relatório cita exemplos do crime como escalada dos assassinatos, bloqueios de ajuda humanitária e deslocamento forçado. Israel dá nova ordem de retirada aos moradores da cidade de Gaza. Exército israelense iniciou incursão terrestre no local, visando destruir infraestrutura do grupo terrorista Hamas. Vamos respirar, vamos ver se melhora aqui. Vamos lá. Estados Unidos. Tribunal dos Estados Unidos rejeita acusações de terrorismo contra Luigi Mangione. Em audiências anteriores, ele se declarou inocente das alegações estaduais e federais. Mangione é acusado de assassinar Brian Thompson, o CEO da United Health. Thompson foi baleado e morto em 4 de dezembro em frente a um hotel no bairro de Manhattan, nos Estados Unidos. Manhattan fica em Nova York, né, nos Estados Unidos, onde a empresa se reunia para uma conferência com investidores. O que realmente o Luigi Mangione fez, né? É terrorismo? Ou ele tinha uma diferença pessoal com o cara que ele matou? Né? México celebra a certificação do primeiro avião desenvolvido inteiramente no país após quase 70 anos. Em um evento realizado nas instalações do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, a Agência Federal de Aviação Civil do México, a FAC, entregou o certificado de aprovação de tipo de aeronave leve esportiva do Halcón 2.1, um avião fabricado pela empresa mexicana Horizontec. Cuba. Você quer ir para Cuba, Zé Dirceu? Lula, você está querendo ir para Cuba? O ministro da Fazenda do Brasil, o senhor Haddad, o senhor gostaria de ir para Cuba? Morar em Cuba? Ter uma grande mansão em Cuba? Perto, ali em Havana mesmo, em Havana. Vocês gostariam de ir para Cuba? Cuba! Sentencia homem a mais de 4 anos de cadeia por gravar fila para comprar gás. O Observatório Cubano de Direitos Humanos, OCDH, com sede em Madrid, denunciou nesta terça-feira. O que ele está fazendo em Madrid? Né? Não é Cuba que é melhor? Denunciou nesta terça-feira, dia 16, a condenação de Júlio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 anos, a 4 anos e 6 meses de prisão na província de Santiago de Cuba. Só porque ele filmou a realidade de Cuba. Então vai ter que fazer o seguinte, olha, vamos prender todo mundo que fez aquele filme Velozes e Furiosos em Cuba, em Havana, aquela corrida louca com cubana. Prende todo mundo de Hollywood, inclusive o Vin Diesel, né? Todo mundo que participou daquelas cenas de corrida em Cuba, em Havana. Prende todo mundo, porque eles estavam filmando a produção, direção, contra-regra. Todo mundo estava filmando. Prende todo mundo, porque eles filmaram em Cuba. E esse cidadão só estava filmando a fila. Absurdos que acontecem nas legislações dos países por aí, que a gente fica pensando assim, será que realmente o ser humano tem cérebro na cuca?
ou o ser humano realmente são os monstrinhos que foram criados e esses monstrinhos merecem a destruição com fogo e enxofre que venha de Deus, que venha do céu. O presidente do Equador, Daniel Noboa, determinou nesta terça-feira, 16, que o Hamas, o Hezbollah e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã sejam classificados como organizações terroristas. Não, eles não são organizações terroristas, gente. Eles são pessoinhas que dão doces para as crianças, levam balinha, né? Eles levam pirulito, eles dão comida para as pessoas inocentes que estão nas ruas, pessoas que estão passando necessidade. Eles não são terroristas. Não faça isso com o Hezbollah, não faça isso com os coitadinhos do Hamas, não faça isso com os coitadinhos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, porque eles são boa gente, são monstros que já deveriam ter sido eliminados da face da terra. Aqui, ó, sejam classificados como são terroristas. Além do Equador, a Guarda Revolucionária do Irã é designada como grupo terrorista por Paraguai, Bahrein, Canadá, Arábia Saudita, Suécia, Estados Unidos e Israel. O governo da Austrália informou em agosto que também listará a Guarda como uma organização terrorista. Não é uma organização do bem, né? Assim como o PCC no Brasil também é uma organização do bem, né? Só faz o benzinho para as criancinhas. Protesto no Peru deixa centenas de turistas presos perto de Machu Picchu. Simplesmente as pessoas que moram ao redor ali daquela obra de arte da natureza, Machu Picchu, também da construção humana, né? Dos antigos astecas ou incas, sei lá, não lembro direito, né? Mas Machu Picchu ali está com problema, né? A rota montanhosa foi bloqueada por rochas de vários tamanhos, enquanto moradores entraram em confronto com autoridades. Então rochas caíram, os moradores pegaram rochas e colocaram nas pistas, né, nos trilhos, para os trens com turistas que vão ver Machu Picchu, né? Tem gente que sonhou a vida inteira em fazer um passeio turístico que conhecia Machu Picchu, aí chegou a acontecer tudo isso aí, está acontecendo isso aí, né? Milei, agora a Argentina, Milei vai privatizar, olha só a ideia do Milei. Ele vai privatizar parcialmente operadora de usinas nucleares. Núcleo Elétrica, Argentina, opera 3 plantas em funcionamento no país. Governo quer vender 44% das ações. Nem vou comentar. Morre aos 89 anos o premiado Robert Redford. Lembra aquele ator, né? Jesse James, não. Que ele fez com Paul Newman, aquele filme, o Robert Redford. E também ele fez o secretário de segurança no filme dos Vingadores, né? Dos Avengers, né? Aquele loirão lá, né? O ator, ele é ator, diretor, produtor, né, das artes do cinema norte-americano. Ele morre aos 89 anos de idade, Robert Redford. A morte de Robert Redford foi confirmada em imprensa americana por Cindy Berger, diretora executiva da agência de atores Rogers & Cowan, PMK. A causa da morte não foi revelada, mas o ator morreu enquanto dormia em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah. Até se aposentar em 2018, ele ganhou 2 Oscars e diversas condecorações pelo seu trabalho na indústria do entretenimento. Sua atuação nas telas começou nos idos de 1960. Tá tentando lembrar, né? No filme Butch Cassidy, 1960, Butch Cassidy e Sundance Kid, né? Sundance Kid, Butch Cassidy, Sundance. Ele morreu em casa de Sundance, né? Que era o nome do personagem lá do filme Butch Cassidy, de 1960. Butch Cassidy foi em 1969, né? Que foi lançado o filme Butch Cassidy. Faroeste, em que atuou com Paul Newman, que já faleceu também, foi o seu primeiro papel de destaque, o grande papel de destaque do Robert Redford, né? Eventos históricos do dia. Agora vamos finalizando com eventos históricos. O que aconteceu, né, no dia 17 de setembro de anos atrás. 1543, o primeiro livro em língua finlandesa,
O Abkiria de Michael Agrícola é publicado em Estocolmo, na Suécia, 1543. 1543. O Brasil tinha sido descoberto só há 43 anos, né? Foi 1500. Descoberto não, né? Os portugueses chegaram aqui, tá? 1787, a Constituição dos Estados Unidos é assinada na Filadélfia. 1787. Em 1843, inaugurada a Universidade do Chile. Já desde 1843 já tinha uma universidade lá no Chile. Em 1928, o furacão Okeechobee atinge o sudeste da Flórida, matando mais de 2.500 pessoas. 1928, tá? Entre guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. 1971, o regime militar do Brasil, o ex-capitão Carlos Lamarca é morto pelo exército no município baiano de Ipupiara. Tem que fazer filmes mais sobre esses detalhes, né, do Carlos Lamarca. 1978, os acordos de Camp David são assinados por Israel e Egito. Isso foi lá nos Estados Unidos, certo? Esse acordo aí de paz entre o Egito e Israel. 1978. 1980, o ex-presidente da Nicarágua, Anastácio Somoza de Bailê, é assassinado em Assunção, no Paraguai. 1980. 1985, no Brasil, ocorre o primeiro grande apagão de sua história. Em 1985 também, é criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, aqui no Brasil. 1991, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estônia, Letônia, Lituânia, Ilhas Marshall e Estados Federados da Micronésia são admitidos como Estados-membros da ONU. ONU, Organização das Nações Unidas. Que não resolve problemas sérios, né? A ONU, né? A ONU deveria ser o órgão que resolvesse realmente acabar com as guerras, com tudo, e trouxesse realmente a paz ao mundo, né? Mas às vezes eu fico pensando, para que aquele prédio enorme, com tanta gente se reunindo ali, falando, e não se resolve a situação da fome no mundo, a situação econômica no mundo, a situação de guerra no mundo, né? Nunca se resolve. Só fica no blá 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 blá. Ok. 2001, a Bolsa de Valores de Nova York reabre para negociação após os ataques de 11 de setembro. O fechamento mais longo desde a Grande Depressão. Então foram essas as notícias de hoje, foram essas as coisas de hoje, né, que nós vimos hoje, nesse dia 17 de setembro. Vamos à meditação matinal, né, gente? Vamos à meditação matinal aqui. E aí a gente encerra o nosso Notícias do dia de hoje, tá? Dia 17. Quarta-feira. O que o Rodrigo Silva deixa de mensagem para nós hoje aqui? Clame a Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Salmo 131. Existem lindas orações em forma de poesia. Contudo, há momentos na vida em que a prece se torna mais do que um poema ou devocional rotineiro. Ela vira um gemido inexprimível, como o do autor do Salmo 130. Conhecendo o deserto de Israel, imagino que as profundezas que ele menciona se refiram aos desfiladeiros e buracos que inspiram terror, sem esperança de resgate para quem cai neles. Essa experiência se assemelha à vivida pelo alpinista Aaron Ralston, cuja história inspirou o filme 127 horas. Enquanto escalava sozinho os estreitos desfiladeiros do deserto de Utah, nos Estados Unidos, uma pedra de meia tonelada se soltou e caiu sobre seu braço direito. Por 6 dias, Aaron se manteve vivo graças ao seu autocontrole
e a convicção de que apenas a lucidez o sustentaria. Suas únicas previsões, ou provisões, suas únicas provisões, eram uma mochila contendo um litro de água, 2 sanduíches e uma barra de chocolate. Foi após um ataque de fúria que ele teve a dolorida ideia de amputar o braço com um canivete, quebrando em seguida o osso para se libertar e buscar ajuda. Antes disso, ele deixou seu nome e sua data de nascimento gravados em uma pedra, caso alguém encontrasse o seu corpo. Eu sei que não é fácil, mas às vezes é preciso adotar uma atitude radical para romper com aquilo que nos prende. Aaron superou seus limites para compartilhar sua história com o mundo. Quem ele seria em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, se não fosse por sua experiência traumatizante? Muito provavelmente seu nome não seria citado neste devocional. Alguém poderia argumentar: se Deus permite meu sofrimento para que eu eventualmente me torne famoso, prefiro 1000 vezes o anonimato. Isso é verdade. E ninguém garante que a dor resultará em reconhecimento. Porém, Deus pode usar essa dor para amadurecer você e depois para fortalecer alguém que necessite de ajuda. Muitas dores que tive foram superadas por testemunhos que ouvi e pela experiência pessoal que partilhei. Louvo a Deus quando vejo que minha superação de traumas ajudou alguém que estava sofrendo. Portanto, se hoje você está sofrendo, clame ao Senhor, assim como o salmista. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Salmo 130, verso 5. Um bom dia para você e família, né? Pense bastante nessas palavras, que o nosso dia seja melhor. E que Deus nos cure de todas as nossas dores, de todas as nossas doenças, de todos os nossos vícios, né? Nós estamos viciados em algumas coisas. Ó Senhor, nos cura, fortaleça, nos dê aí perdão aos nossos pecados e realmente nos torne melhores do que nós fomos ontem e nos torne perfeitos aos seus olhos na graça e na misericórdia proporcionada por nós, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Tchau, gente. Até o próximo Conectados. Deus abençoe a todos vocês.